Graça e paz, queridos. Olha, nós estamos aqui no ginásio da Igreja Batista Nova Sião. Estamos no último dia da Conferência Apostólica e Profética Voo das Águias. Está sendo uma bênção muito grande. Muita gente sendo ministrado, começando um tempo novo, como acabou de ser dito ali pela profeta Cida. Nós louvamos a Deus por essa terceira edição da conferência. Graças a Deus aconteceu tudo aquilo que estava no coração de Deus. E estamos abrindo o programa Mergulhados na Presença daqui do ginásio, desta programação tão especial. Dizemos bom dia a você, graça e paz, que Deus te abençoe, que seja um sábado e um final de semana glorioso, abençoado. Eu quero começar mandando um grande abraço para o pessoal de Feira de Santana. Vamos estar aí no dia 29, na igreja do pastor Roque Hudson. No dia 29 pela manhã, um café da manhã com pastores, com líderes, bispos, apóstolos, profetas. Você não pode perder. Olha, nós vamos ter um tempo muito precioso. O Senhor está nos dando essa oportunidade de nós compartilharmos das coisas que Deus tem feito na área da presença. Vai ser um novo tempo na sua vida, pastor, líder. Deus tem chamado você para algo tremendo. E eu quero te convidar para nós estarmos juntos, então, nesse café da manhã, em Feira de Santana. Um grande abraço para todos que nos assistem em Feira de Santana. Muito obrigado pela sua audiência. O sinal chega aí de uma forma maravilhosa e vai ser muito bom estar reunido com os pastores da cidade e das cidades circunvizinhas nessa ministração sobre a presença. Tá um café da manhã, a igreja do pastor Roque Hudson. Liga para o pastor Rui, nós vamos estar juntos lá, vai ser uma bênção muito grande. Olha, nós vamos agora aos melhores momentos da conferência profética e apostólica Voo das Águias, e eu sei que vai abençoar a sua vida também. Veja aí como foi esses dias de um derramar de uma unção poderosa de Deus. Mergulhados na presença de Deus. Pelo terceiro ano consecutivo, Vitória da Conquista serviu de ninho para abrigar águias que vieram trazer avivamento para toda a região. A Conferência Profética e Apostólica Voo das Águias atraiu pessoas de diversos ministérios e caravanas de várias cidades vizinhas. Eu estou, abastecido. Eu sei que Deus virou uma chave na minha vida nesse Voo das Águias. Eu me sinto como uma águia, pronto para voar. Conhecida dentro e fora do Brasil, a conferência se destaca pelos seus palestrantes, vindos de diversas partes do país. São ministrações intensas e profundas, levando o cristão a um maior conhecimento de Deus e da sua vontade. Sempre é uma alegria para mim participar do Voo de Conquista, porque que a Bahia foi um dos primeiros lugares que nós oramos dentro do nosso ministério. Então nós oramos muito em cima do mapa da Bahia, gastamos o mapa da Bahia com as nossas lágrimas e com o nosso joelho. Então para a gente é uma satisfação participar do mover aqui em Vitória da Conquista. Participar desse mover de Deus é sempre uma alegria. A gente percebe corações abertos para aquilo que Deus quer fazer. E quando os corações estão abertos, Deus faz. Quando a gente está movido pela ansiedade de buscar ao Senhor, a gente o encontra. A Bíblia diz que quem procura, o encontra. Quem bate, a porta é aberta. E a Bíblia diz que o Senhor iria deixar que a gente o encontrasse. Então participar disso é um encontro. O encontro do coração sedento com o Deus maravilhoso que a gente tem. O presidente da Rede Apostólica Servo da Orelha Furada e idealizador do Voo das Águias ficou feliz com os resultados que a presença de Deus trouxe e deseja ver esse mesmo mover no ano que vem em Salvador, a próxima sede da coordenação do evento. Deus tem algo reservado para Salvador. Eu gostaria de ficar em Vitória da Conquista para sempre, mas nós temos um chamado para a capital, porque da capital a gente contagia o estado inteiro. Eu acho que Salvador está na agenda de Deus para o Voo das Águias. Em Números 24:8 diz assim: Deus o tirou do Egito, e as suas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar.
Atenção para este comunicado. A Evolution Jeans está liquidando todo o estoque de ternos a preço de fábrica para mudança de estação. São ternos masculino, feminino e infantil. Terno microfibra adulto, R$ 139,99. Terno feminino, a partir de R$ 79,99. Terno infantil, apenas R$ 109,99. O que você está esperando? Passe na Evolution Jeans e aproveite. Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Conquista. Vem aí mais um congresso de mulheres da Igreja Batista Nova Sião. Tema: Ativadas na Presença. Preletora, pastora Ângela Cirino, de Goiás. Atenção para a programação. Dia 23 de maio, sexta-feira, a abertura será na sede, no Alto Marom, a partir das 19h30. Sábado, dia 24, estaremos na segunda igreja, também às 19h30, bairro Ibirapuera. Dia 25, às 9 da manhã, o congresso acontece na sede e o encerramento será às 18 horas no Ginásio Sião. Mais informações, 2101-2656, entrada gratuita. Realização, Rede de Mulheres da Igreja Nova Sião. Todos os dias você precisa mergulhar na presença de Deus, mas aos sábados o seu mergulho é junto com o apóstolo Edilson e o programa Mergulhados na Presença. Matérias, entrevistas, ministração da Palavra de Deus, campanha de oração e muito mais. Todo sábado na TV Aratu SBT às 7 da manhã. Oferecimento Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Centro. Mergulhados na presença de Deus. Eu não quero só nadar. Mateus 16. No verso 13. Se você já achou, fale amém. Disse indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelara, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Esta é uma passagem muito importante dentro do contexto do que define a igreja. É nesta passagem que Jesus vai traçar a definição da sua igreja. É nesta passagem que Jesus vai desvendar o mistério da sua igreja. É a primeira vez que o mestre falaria sobre a sua igreja. E ele leva seus discípulos num lugar muito peculiar, um lugar particular, um lugar onde o caos governava. Ele leva seus discípulos em Cesareia de Filipe. Quem já foi em Israel e conheceu esse lugar pode evidenciar que existem nesse lugar as ruínas de templos pagãos, templos que já nos dias de Jesus existiam, jaziam as ruínas naqueles dias, templos edificados a deidades, a deuses gregos, um deles o deus Pan, o deus da morte, o carcereiro do inferno, um Deus que era metade homem, metade bode, um Deus que aterrorizava as pessoas, um Deus que operava junto com as ninfetas, junto com as emissárias da morte. É nesse lugar onde Jesus faz uma das perguntas mais difíceis para seus discípulos. Para o povo, Jesus não era mais do que um profeta. Mas Jesus se vira e fala com os discípulos e diz: e para vocês? Quem sou eu para vocês? Qual a minha identidade? E algo acontece na vida de Pedro que revelaria o plano da igreja e que traria o entendimento de tudo o que Jesus faria através dessa igreja.
Pedro, ele quebra os limites do espaço e do tempo. Pedro teve uma revelação profética. Quero profetizar sobre a tua vida que o Senhor vai te levar durante esses dias a você transcender, a você quebrar os limites do espaço, do tempo e a você entrar numa dimensão de revelação. Eu profetizo que o Senhor vai abrir o teu entendimento para que você comece a enxergar com os olhos espirituais aquilo que Ele quer que você enxergue, para você enxergar os seus planos, para você enxergar os seus modelos, seus protótipos, seus desenhos, e assim você se tornar um agente de transformação. Se você recebe, se expresse e diga amém. Aleluia. Então, Pedro sai do natural e entra no sobrenatural. Você vai sair do natural durante esses dias e vai entrar no sobrenatural. Quantos de vocês querem entrar no sobrenatural? E Pedro diz: tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele diz: bendito tu és, Pedro, porque o que acabou de acontecer não foi uma iniciativa humana. O que acabou de acontecer com você não foi uma ideia humana. O que acabou de acontecer com você não foi carne, não foi sangue que tu revelara, mas meu Pai que está nos céus. Veja que Pedro transcende do natural para o sobrenatural e ele chega até o lugar onde ele ouve do Pai a identidade do Filho. Pedro conseguiu acessar num lugar onde o Pai revelou a identidade do Filho. Foi por isso que Pedro diz: tu és o Cristo. Por quê? Porque ele ouviu do Pai a identidade do Filho. Nesses dias o Senhor vai te levar a lugares sobrenaturais, a lugares celestiais, onde você vai conhecer mais a identidade do Filho, porque o Pai irá revelar para você quem o Filho é. Quando nós começamos a entrar no sobrenatural, quando nós transcendemos do natural para o sobrenatural, começamos a ter a revelação de quem é o Filho, quem é Jesus. Então Pedro diz: tu és o Messias, tu és o ungido, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado, porque essa revelação não foi tua, essa revelação veio do meu Pai que está nos céus. Mas Pedro, como você foi capaz de transcender, como você foi levado para uma dimensão sobrenatural, onde você ouviu do meu Pai a minha identidade, agora Pedro, eu vou falar a tua identidade. Quantos de vocês querem conhecer a sua identidade? Quantos de vocês querem descobrir a sua identidade? A única maneira na qual você vai descobrir a sua identidade é primeiramente você descobrindo quem é o Filho de Deus. Quando o Pai te revela o Filho vai te revelar a tua identidade. E nesses dias o Pai quer revelar identidade. Ele quer desatar destino na tua vida. Ele quer que você comece a ver as coisas desde a perspectiva divina. É por isso que você vai transcender. Você vai ter uma revelação profética. O Pai irá falar com você. O Pai irá revelar a identidade do Filho. E quando você começar a entender a identidade do Filho, você vai começar a entender que a tua identidade se encontra dentro do Filho. É por isso que a Escritura fala de estarmos em Cristo, porque a nossa identidade se encontra nele. Jesus diz: Pedro, eu vou te revelar a tua identidade. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. É a primeira vez que Jesus fala da sua igreja, mas ele define a sua igreja linkada à revelação da identidade de Pedro. Diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra. Essa palavra pedra no hebraico é a palavra eviné, que de fato é uma palavra composta, é uma palavra que agrupa três outras palavras, três outras letras, e revela algo muito importante. Nessa palavra nós temos a palavra avi no hebraico, que é a palavra usada para pai. Jesus estava mostrando para Pedro a sua identidade, mas ao mesmo tempo ele estava definindo a identidade da sua igreja. A palavra ave aparece nessa palavra pedra. A palavra vem aparece também nessa palavra pedra. Vem significa filho no hebraico. Então veja que Jesus está falando para Pedro: o pai, o Filho estão juntos na definição da igreja.
E a letra que une ave e vem para formar Even é a letra Beit no alfabeto hebraico. E Beit tem um pictograma de uma casa no alfabeto hebraico. Que é o que Jesus estava falando para Pedro, que é o que ele estava revelando sobre a sua igreja. Ele diz sobre esta pedra, sobre a revelação do Pai no Filho e sobre a revelação de uma casa, sobre a revelação da família, é que eu vou definir a minha igreja. A igreja nada mais é do que a família de famílias. Se nós tirarmos as famílias dentro do conceito da igreja, nós tiramos a essência da igreja. Jesus diz sobre esta pedra, sobre a revelação que você teve, Pedro, sobre a revelação do Pai e do Filho, mas sobre a revelação de uma casa, de muitos filhos, eu vou edificar a minha igreja. E Pedro, a minha igreja que vai caminhar nessa revelação, a minha igreja que vai estar fundamentada nessa pedra, é uma igreja tão poderosa, é uma igreja que não vai ser detida, é uma igreja imparável, é uma igreja que vai avançar tão violentamente que as portas da morte, as portas do inferno não conseguirão paralisar a minha igreja. Pedro, eu te digo algo, na revelação que você teve do Pai, do Filho, mas também de uma casa, eu vou edificar uma família tão poderosa, eu vou construir uma casa de filhos que vão avançar tão poderosamente que as portas do inferno não conseguirão paralisar o avanço da minha família. As portas do inferno não conseguirão deter a minha família. As portas do inferno não conseguirão deter os filhos que andem nessa revelação. Quantos de vocês fazem parte dessa família? Só se você fizer parte dessa família, se expresse, diga amém. Então Jesus está falando sobre a sua igreja e a essência da sua igreja e a revelação da sua igreja. Mas Jesus continua e acrescenta e diz, eu digo mais, Pedro, dar-te-ei chaves, diga comigo chaves. Chaves nos permitem acessar a lugares, nos permitem acessar a dimensões. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Jesus primeiro, ele define a essência da sua igreja como uma família na revelação do Pai e do Filho, mas uma família numa casa, uma família de famílias. E depois ele diz, nessa família eu vou dar chaves, eu vou permitir que eles acessem as dimensões. E Pedro, eu digo mais, tudo que teu tribunal permitir aqui na terra, assegure-se que tenha sido previamente permitido ou assim decretado no tribunal dos céus. A versão que nós temos limita a revelação, mas a versão no Código Real judaico fala de 2 tribunais. Jesus disse para Pedro, tudo que teu tribunal permitir, você deve se assegurar que previamente tenha sido assim permitido ou decretado no tribunal dos céus. Pedro, tudo que teu tribunal proibir aqui na terra, assegure-se que previamente tenha sido assim decretado no tribunal dos céus. Então aqui nós vemos que a família que o Pai levantaria através da revelação do Filho seria uma família que operaria com uma autoridade legal, capaz de abrir e fechar, capaz de permitir e proibir, uma autoridade governamental, uma autoridade jurisdicional, uma autoridade que levaria eles a poder determinar todos os acontecimentos do território no qual eles se encontravam inseridos. Um tribunal que definiria o que é legal e o que é ilegal. Essa é a função da igreja. A função da igreja é ser um tribunal que permite e que proíba o que já foi permitido e proibido no tribunal dos céus. Nós estamos aqui na terra como uma família. A igreja é a família baseada na revelação do Pai e do Filho, mas de uma casa. Mas a igreja tem a função de ser um tribunal que permita e que proíba aquilo que já foi permitido e proibido no tribunal dos céus. Jesus, quando ensina seus discípulos a orarem, ele diz: vocês vão orar da seguinte maneira, e uma das frases que ele usa, que talvez seja mais importante, é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A única maneira
que os céus venham a se manifestar aqui na terra, é que a igreja entenda a sua função como tribunal, é que a igreja comece a entender que foi chamada para governar, para permitir o que de fato é legal nos céus e para proibir aqui na terra o que não é legal nos céus. Eu te anuncio algo: vem sobre a igreja uma nova autoridade para que ela consiga, como uma agente legal, e proibir e permitir aquilo que já foi decretado nos céus. Agora deixa eu te perguntar algo. Você acredita que a corrupção ela é legal nos céus? Existe corrupção nos céus? Existe corrupção nos céus? Sabe por que existe corrupção na terra? Porque a igreja não entendeu que o tribunal chamado para permitir e proibir, a igreja ainda não entendeu que temos autoridade governamental para proibir que a corrupção que é ilegal nos céus também seja ilegal aqui na terra. Nós somos agentes legais chamados a determinar o que é legal aqui na terra segundo o que é legal lá nos céus. Deixa eu falar mais. Satanás não é legal aqui na terra. Satanás é ilegal aqui na terra. Então por que Satanás opera tão fortemente? Por que nós vemos que tantas coisas ruins acontecem? Sabe por quê? Porque a igreja, que é o agente ilegal, ainda não entendeu o que é legal e ainda não entendeu que Satanás é ilegal. Por que Satanás é ilegal na terra? Salmo 115:16 diz que os céus são os céus do Senhor, mas que a terra Ele deu aos filhos dos homens. Quantos filhos dos homens há neste lugar? Quantos filhos dos homens há neste lugar? Se você é filho do homem, você é legal aqui na terra porque o Senhor decidiu te dar essa jurisdição. Agora, o que te faz legal aqui na terra? O teu corpo físico. Isso mostra quê? Isso mostra que alguém que tem legalidade aqui na terra, Satanás é ilegal porque ele não tem um corpo físico. Você é legal aqui na terra porque você tem um corpo físico. A terra foi entregue para você. Mas enquanto você, como igreja, não entender que você é o tribunal de Deus, estabelecido aqui para permitir e para proibir o que já foi decretado no tribunal dos céus, Satanás vai continuar agindo. Se você começa a entender e a ter a revelação que você é o tribunal de Deus, que nós como igreja somos o tribunal de Deus para permitir e para proibir, para liberar os decretos do tribunal dos céus, as nossas cidades vão começar a ser transformadas. Se você crê nisso, diga amém. Agora, sempre que nós queremos entender um determinado assunto nas escrituras, é necessário aplicar no que na teologia chama-se da lei da primeira referência ou a lei da primeira menção. Aqui nós vemos que Jesus fala com Pedro, mas fala com a sua igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Agora, onde foi que essa palavra, ou que esse tema foi mencionado pela primeira vez? Onde se menciona pela primeira vez é onde nós temos a fonte de revelação que vai abrir todo o nosso entendimento. Então vamos ir em Gênesis 22 para vermos onde é mencionada pela primeira vez esse tema das portas. Gênesis 22. Desde o verso 16. Diz: e disse, jurei por mim mesmo, disse o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Em uma outra versão fala de possuir as cidades. É a mesma coisa. Veja que aqui é mencionado pela primeira vez, ou se faz referência pela primeira vez das portas. Jesus diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui nós vemos que o pai fala com Abraão e diz: a tua descendência possuirá as portas dos seus inimigos. Temos a mesma revelação, apenas em diferença de tempo. Então, aqui nós vemos a essência do que Jesus estava trazendo sobre a igreja.
Gálatas 3 diz que aqueles que são da fé são sementes, são descendência de Abraão. Quantos de vocês são da fé? Quantos de vocês são da fé? Então você é descendência de Abraão. E aí também em Gálatas 3 diz que se você é de Cristo, você é filho de Abraão. Quantos de vocês são de Cristo? Então veja que as promessas que foram dadas a Abraão são promessas que não estão limitadas apenas ao povo de Israel, senão que são válidas também para nós como igreja. Nós somos filhos, nós somos descendência de Abraão. Portanto, essa promessa também se aplica a nós. Qual é a promessa que o Senhor dá nesta passagem? Nesta passagem diz que a descendência de Abraão, diga comigo eu, mais uma vez diga comigo eu, possuiria as portas dos seus inimigos. Agora, essa palavra possuir no hebraico tem um significado especial. Essa palavra possuir, ela tem implicâncias mais profundas das que nós pensamos. A palavra possuir no hebraico é a palavra yarash. Essa palavra significa desapropriar, tomar posse de, herdar, deserdar, ocupar. Deus estava falando com Abraão que Jesus traz, reivindica como uma promessa para a sua igreja. Deus estava falando com Abraão que a sua descendência possuiria, tomaria posse, a sua descendência removeria, a sua descendência desapropriaria, a sua descendência deserdaria os inimigos das portas. Agora, por que se faz referência das portas? As portas não eram apenas os lugares de entrada. As portas eram os lugares de influência socioeconômica. Nas escrituras, o conceito das portas implica na reunião dos anciãos daquele território, na reunião das autoridades daquele território, que se ajuntavam como uma assembleia para deliberar. Era o tribunal que se estabelecia para deliberar os assuntos da cidade. A cultura da cidade era modelada nas portas. Todos os aspectos de influência cultural eram determinados nas portas. Então veja o que Jesus fala para Pedro: a minha igreja, ela vai avançar tão poderosamente que as portas do inferno não vão conseguir detê-la. Agora o pai fala para Abraão e diz: a tua descendência vai remover, vai desapropriar que? O inimigo de onde? Do lugar de autoridade. A tua descendência vai remover, vai desapropriar o inimigo de onde ele tem se assentado de maneira ilegal. Agora, se você quer entender de uma maneira mais contextualizada como é que as portas se aplicam nos nossos dias, as portas são as áreas de influência cultural onde a cultura de toda a sociedade é modelada. Existem essencialmente 7 áreas que modelam a cultura de toda uma sociedade. Essas áreas são as artes e o entretenimento, essas áreas são a educação e a ciência, essas áreas são a economia e os negócios, é a mídia e os meios de comunicação, essas áreas são a família, essas áreas são o governo e a política, e essas áreas também, essa área também é a religião. 7 áreas de influência cultural, que é o que o Senhor fala para Pedro como a sua igreja. Diz: a minha igreja, ela vai possuir as portas do inferno, ela vai possuir os lugares onde as trevas têm se assentado de maneira ilegal. A minha igreja, que vai funcionar como um tribunal para permitir e para proibir, vai desapropriar o inimigo dos lugares de autoridade onde ele está governando de maneira ilegal. O pai diz para Abraão: a tua descendência, a tua semente vai possuir, vai tomar posse, vai remover, vai desapropriar. A tua descendência vai tirar o inimigo dos lugares de influência cultural. Eu te anuncio algo a uma geração que está começando a emergir sobre esta nação. É uma geração que começa a entender que Deus nos chamou para determinarmos a cultura das nações. É uma geração que entende que Deus nos chamou para posicionar pessoas nas artes, na economia, na educação, na mídia, no governo, na família e na religião. É uma geração que
entende que o reino é muito mais do que a igreja local. É uma geração que tem uma visão de reino e não uma visão de igreja. É uma geração que sabe que foi chamada para possuir as áreas onde o inimigo tem se assentado de maneira ilegal. Eu te digo algo. A igreja ainda não acordou para entender que nós somos o tribunal legalmente constituído para permitir e proibir aquilo que já foi decretado no tribunal dos céus. Mas eu te anuncio algo: há uma geração que está se levantando com um entendimento claro, com o entendimento do que é a igreja, de possuir a influência cultural. Significa que nos próximos anos nós vamos ver artistas saindo da igreja para ser posicionados nas artes, para redefinir a pintura, para redefinir a escultura, para redefinir a moda, para redefinir o entretenimento, para redefinir os esportes. Você e eu somos a igreja chamada a derrubar as portas do inferno. Se você faz parte dessa geração, se expresse aí. Não entendi a tua reação. Eu disse: se você faz parte dessa geração, se manifeste da melhor maneira. Eu tenho algo mais a te anunciar. A igreja está começando a entender que nos próximos educadores, professores, pedagogos irão se posicionar na educação, irão definir as grades das escolas, as grades das faculdades, todos os níveis educativos. Se você faz parte dessa geração, me ajude aí. Por anos a igreja cresceu com uma mentalidade de pobreza, uma mentalidade que vem pela influência grega, a influência dizendo que o natural não é importante que só o espiritual, uma visão dualista, uma visão que vem, diz de Platão, os gregos eram dualistas, separavam o natural do espiritual. O natural era ruim, só o espiritual era o bom. Por anos a igreja cresceu com essa mentalidade, falando que a gente não deve falar de dinheiro, porque dinheiro é ruim, o natural é ruim. Deixa eu te falar algo: se nós falamos de transformação social, nós precisamos ter quantias de dinheiro muito grandes. E eu te anuncio algo: a igreja vai começar a despertar para uma visão de reino, uma visão com uma mentalidade diferente, uma visão com uma mentalidade de prosperidade, para poder avançar o seu reino poderosamente. Eu te anuncio: o povo de Deus começará a prosperar, o povo de Deus começará a prosperar. Eu disse: você vai começar a prosperar, você vai começar a manifestar o poder para gerar as riquezas. Se você crê nisso, se expresse, se manifeste. Psicólogos com visão de reino irão se levantar para defender a família. Que psicólogos com visão de reino irão definir o modelo e o padrão bíblico para a família. No princípio criou Deus homem e mulher. Homem e mulher é o padrão bíblico para a família, porque homem e mulher são capazes de refletir a imagem de Deus. Há uma igreja que caminha na revelação profética. Há uma igreja que entende que faz parte da família de famílias. Há uma igreja que entende que é um tribunal chamado para permitir, chamado para proibir aquilo que é legal e é ilegal no reino dos céus. Se você crê nisso, se expresse. Sabe qual o problema? A nossa escatologia de fuga nos roubou a visão do mundo. Porque enquanto a igreja anda guardando o anticristo, a besta e o falso profeta, eles entenderam algo.
Eles entenderam que tem que ser posicionados nas áreas de influência cultural. Eu te anuncio algo também. Vem uma reforma na nossa escatologia. Vem uma reforma na nossa maneira de enxergar o mundo. Deixa eu falar algo. Jesus está voltando. Jesus não está voltando não. Jesus não vai voltar até que a sua igreja cumpra com a grande comissão. Este evangelho do reino será pregado em todas as nações. É um tempo de reforma. Se você quer entender escatologia, vai no primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis 1, 26 ou 28. Aí você vai entender a escatologia de Deus. É uma escatologia de domínio. Eu te anuncio algo: o anticristo não vai ficar ao volante comandando as tuas gerações. A igreja vai determinar. A igreja vai determinar a cultura das nações. A igreja vai discipular as nações. A igreja irá cumprir a grande comissão que Ele nos mandou de cumprir. Fale para o irmão do lado: desempaque as malas. Se você estava querendo sair desse mundo cruel, desempaque as malas, porque você não vai embora. Você não vai embora até você cumprir com a comissão que Deus te deu. E de discipular as nações, e de discipular todos os setores da sociedade. Há uma geração que está começando a entender que Deus nos chamou para governarmos aqui na terra. Se você faz parte dessa geração, se expresse. Há jornalistas que vão ser posicionados no topo da mídia para anunciar as boas novas, no meio de uma mídia terrorista, no meio de uma mídia que o único que sabe fazer é espalhar notícias sensacionalistas. Eu creio que Deus está levantando uma geração de jornalistas que irá escalar posições de influência na mídia para anunciar as boas novas. Evangelhos são boas novas. As boas novas do reino serão anunciadas através da mídia. Se você crê nisso, se expresse. Diga comigo artes. Diga comigo educação. Diga comigo economia. Diga comigo mídia. Diga comigo governo. Diga comigo família. Diga comigo religião. Quando Deus diz para Abraão: a tua descendência, diga comigo, eu possuirá, irá tomar posse, irá remover os seus inimigos das portas, dos lugares de autoridade. Deus estava falando para Abraão: Abraão, a tua descendência vai ser tão influente, vai ser tão poderosa, que vai se assentar nas portas para determinar a cultura de todo aquele território. Eu te anuncio algo: há uma igreja que está se levantando nesta nação, que vai definir a cultura. É uma igreja, é uma geração de reformadores. Só se você não fizer parte dessa geração, fique calado. Mas se você faz parte dessa geração, se expresse. Eu tenho uma palavra profética para as mulheres. Abre aí Provérbios 31. Vai no verso 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Quantas mulheres virtuosas há neste lugar? Agora, deixa eu te falar algo. A palavra virtuosa aí não significa boa dona de casa. Por anos, as mulheres foram limitadas a quê? A ser boas esposas e boas donas de casa. Isso é o que Deus espera de você. Isso não é o que a Bíblia diz. A palavra virtuosa é Shail. Diga comigo Shail. Diga comigo Shail.
Sabe o que significa Shail? Significa força, significa poder, significa eficiência, significa fatura, significa exércitos. Quando a escritura diz mulher Shail, quem achará? Está falando mulher que tem a força dos exércitos, mulher eficiente, mulher guerreira, mulher que vai gerar fatura, mulher empresarial, mulher. Eu te anuncio algo: as fortalezas do machismo nesta nação vão cair. Verso 11: o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ei, a mulher virtuosa é uma mulher empresarial. A mulher tem a força dos exércitos. Se você vê a história, você vai ver que a história foi definida por mulheres fortes. Mulheres fortes, mulheres como Joana d'Arco, uma mulher profeta, revolucionária, que fez tremer os cimentos do império. Se você vê a história da igreja, você vai ver que quem sustentava o ministério de Jesus eram as mulheres. Eram mulheres. Quem ficou com ele até o final eram mulheres. Mulher, essa é a tua hora para você avançar como a força dos exércitos, como a força que vai remover o inimigo das posições de autoridade. Se você crê nisso, mulher, abra sua boca, se expresse aí. Aleluia. Há uma geração de reformadores emergindo. Verso 23 diz: seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Seu marido é estimado com os juízes quando se assenta com os anciãos. Sabe onde que os anciãos se assentavam? Nas portas. Quando Jesus diz: a minha igreja, a minha família vai avançar tão poderosamente que as portas do inferno não conseguirão paralisá-la. Quando o pai diz para Abraão: a tua descendência, a tua semente vai possuir as portas, estava falando dos lugares de autoridade. Eu te anuncio algo, mulher: Deus vai te levantar nesse tempo. Deus vai te fazer brilhar nesse tempo. E junto com você, o teu marido alcançará posições de autoridade. O teu marido irá se assentar com juízes. O teu marido irá se assentar para definir a cultura. Eu disse: o teu marido irá começar a ter uma outra posição de autoridade, porque Deus está levantando Déboras que vão fazer com que os Baraques comecem a assumir a sua posição de autoridade. A mulher não vem para pisar o homem, a mulher vem para potencializar o homem, e as mulheres irão potencializar os generais de Deus nesse tempo, que estavam caídos, que não estavam indo para a guerra, porque Deus vai levantar uma companhia de mulheres Shail nesta nação. Se você faz parte dessa companhia, mulher, se expresse. Estou vendo os homens bravos comigo. Não fique bravo, varão. Porque se ela se levanta, você é posicionado nas portas. Eu disse: a tua mulher começa a ser levantada, você irá ser posicionado junto com os juízes, junto com os anciãos da terra, para determinar a cultura. É chegado o tempo no qual nós vamos ver que os poderes das trevas, posicionados nessas 7 áreas da sociedade, nesses 7 montes da sociedade, vão começar a ser desplaçados.
irmãos, nós vamos ver como Jezabel, ela é desplazada das artes e do entretenimento. Nós iremos ver como Belial são desplaçados do governo e da política. Nós iremos ver como Baal e Moloque serão desplazados da família. Nós iremos ver como o aborto vai começar a decrescer nesta nação. Nós iremos ver como Apolião e o Leviatã são desplaçados da mídia. Nós vamos ver como Mamon é desplazado da economia. Diga comigo artes, diga comigo educação, diga comigo economia, diga comigo mídia, diga comigo família, diga comigo governo, diga comigo religião. É chegado o tempo no qual a descendência de Abraão, diga comigo eu, irá possuir as portas dos seus inimigos. É chegada a hora na qual uma geração de reformadores vai remover, eu disse vai remover Jezabel, vai remover Apolião, Leviatã, vai remover Belial, vai remover Baal e Moloque, vai remover o espírito da Grécia, da educação, e irá remover todos os poderes das trevas que se encontram ilegalmente posicionados nas áreas de autoridade. Se você crê que Deus te chamou para tomar posse, se você crê que Deus te chamou para você remover, se você crê que Deus te chamou para desapropriar o inimigo do lugar de autoridade, fique em pé no seu lugar. Chacabraço conto popopo, chacabroco robo soto pra pa 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 pa. Erga suas mãos, que você vai ser empoderado nesta noite. Você vai ser empoderado, você vai receber poder, você vai receber poder, você vai receber poder, você vai receber poder, e recebereis poder quando venha sobre vós o Espírito Santo, e ser minhas testemunhas. Erga suas mãos. Erga suas mãos. Erga suas mãos, erga suas mãos. Deus vai liberar uma unção poderosa nesta noite. Deus vai liberar a unção da reforma sobre a tua vida nesta noite. Eu disse, Deus irá liberar a unção da reforma sobre a tua vida nesta noite. Erga suas mãos. Erga suas mãos aí onde você está. E se você tem as línguas do Espírito, comece a falar nas línguas do Espírito nesta hora. Comece a permitir que teu Espírito libere agora o fluir do Espírito em você. Vamos, não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Erga suas mãos, erga suas mãos. Um desígnio angelical será liberado para levar a igreja a possuir as portas do inimigo. Erga suas mãos. Erga suas mãos. Nós iremos fazer algo profético nesta noite. Como igreja, como tribunal, nós vamos liberar um decreto que já foi feito no tribunal dos céus. Qual é esse decreto? Que Yeshua é o Senhor do Brasil. Eu disse, Yeshua é o Senhor do Brasil. Yeshua é o Senhor do Brasil. Yeshua é o Senhor do Brasil. Nós vamos liberar a voz profética
nos cenários espirituais, anunciando o decreto dos céus. E nós iremos liberar isso 7 vezes. Nós vamos gritar. A palavra para gritar no hebraico é a mesma palavra para espírito e a mesma palavra para quebrar em pedaços. Nós vamos gritar 7 vezes, cada vez por uma das 7 áreas de influência cultural, cada vez por uma das 7 áreas ou 7 montes da sociedade. Iremos gritar e decretar que Yeshua é o Senhor das artes e o entretenimento no Brasil, que Yeshua é o Senhor da educação no Brasil, que Yeshua é o Senhor da economia do Brasil, que Yeshua é o Senhor da mídia do Brasil, que Yeshua é o Senhor das famílias do Brasil, que Yeshua é o Senhor do governo e da política do Brasil, e que Yeshua é o Senhor da religião desta nação. Se você crê nisso, erga suas mãos 7 vezes. Agora presta atenção. Na última vez você vai prolongar o grito. Até quando? Até que você sinta que algo se quebrou no mundo espiritual. Jesus constituiu a sua igreja, e o apóstolo Paulo em Efésios diz que a igreja foi chamada a anunciar a multiforme sabedoria de Deus aos principados e potestades. Nesta hora nós vamos liberar o decreto dos céus. No céu já foi decretado que esta nação seria uma nação ovelha, que esta nação seria uma nação discipulada, que esta nação expressaria o governo do Messias. Erga suas mãos. Eu vou contar até 3 e vamos gritar juntos: Yeshua é o Senhor do Brasil. 1, 2, 3. Yeshua é o Senhor do Brasil. 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 Última. Yeshua é o Senhor do Brasil. Grite. Socomanara Santo. Não pare, não pare, se expresse, se expresse, se expresse, se expresse. Eu disse se expresse, se manifeste, se manifeste, se manifeste, se manifeste da melhor maneira. Vamos, 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 vamos. Não pare, não pare, não pare. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. Todos os dias você precisa mergulhar na presença de Deus, mas aos sábados o seu mergulho é junto com o apóstolo Edilson e o programa Mergulhados na Presença. Matérias, entrevistas, ministração da Palavra de Deus, campanha de oração e muito mais. Todo sábado na TV Aratu SBT às 7 da manhã. Oferecimento Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Centro. Vem aí mais um congresso de mulheres da Igreja Batista Nova Sião. Tema: Ativadas na Presença. Preletora, pastora Ângela Cirino, de Goiás. Atenção para a programação. Dia 23 de maio, sexta-feira, a abertura será na sede, no Alto Marom, a partir das 19h30. Sábado, dia 24, estaremos na segunda igreja, também às 19h30, bairro Ibirapuera. Dia 25, às 9 da manhã, o congresso acontece na sede e o encerramento será às 18 horas no Ginásio Sião. Mais informações, 2101-2656, entrada gratuita. Realização, Rede de Mulheres da Igreja Nova Sião. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar.
Olha, eu espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida, que você possa refletir a respeito daquilo que Deus trouxe ao seu coração, para que haja mudança, transformação e crescimento. Quero mandar um abraço também para todos que nos assistem em Alagoinhas. Nós vamos estar aí na igreja do apóstolo Elias, vamos estar no dia 28 e 29, dando o seminário da presença. Quero convidar você de Alagoinhas, das cidades vizinhas, 28 e 29 na parte da noite, lá na igreja do apóstolo Elias. Manda um abraço para ele, para a sua família. Vai ser também um prazer, uma alegria estarmos juntos em Alagoinhas. Meu Deus, que bênção, vai ser uma alegria muito grande. Também nós vamos estar juntos em Olindina, na igreja do pastor Marcos. Vamos estar também no dia 30 e 31 ministrando o seminário da presença. Eu não sei se o sinal chega lá em Olindina, mas você que tem parente, amigos, avise. Vamos estar com o pastor Marcos, vai ser um tempo abençoado e nós vamos estar ministrando o seminário Mergulhados na Presença em Olindina. Um abraço e um beijo no coração de todos vocês. Olha, lembrando que hoje ainda temos o segundo dia do Congresso de Mulheres aqui em Vitória da Conquista, para toda a região, com a pastora Ângela Cirino. Você não vai perder, dá tempo de você se programar. Está acontecendo na segunda Igreja Batista Nova Sião hoje à noite. Amanhã pela manhã nós vamos estar no Templo Sede e vamos encerrar o Congresso das Mulheres no ginásio da Igreja Batista Nova Sião. Imperdível, se programa para estar conosco, vai ser uma bênção tremenda para a sua vida. Outro aviso muito importante também: próximo final de semana, sexta, sábado e domingo, nós vamos ter mais um encontro com Deus. Eu quero convidar você que está precisando de uma experiência com Deus, uma experiência de transformação, uma experiência de mudança da sua vida, para que você participe conosco do encontro com Deus. O encontro com Deus começa na sexta-feira, mas na terça e na quinta nós temos o que chamamos de pré-encontro. É uma preparação para você ir para o encontro, ser tremendamente abençoado. Procure a secretaria da igreja, o telefone que está no seu vídeo, para que você tenha informações sobre mais um encontro com Deus, que eu sei que sua vida nunca mais será a mesma. E agora eu quero orar por você que está fazendo a campanha da providência divina. Quero orar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu tenho encontrado muitas pessoas que têm falado desse momento da campanha, da oração que recebe, de como se sente abençoado recebendo essa intercessão. Então entre agora na campanha da providência divina, entre na campanha, vamos esses 7 passos de fé, 7 elos de fé. Eu sei que Deus vai abençoar a sua vida, você vai colocar seu projeto, sua luta, sua necessidade diante do Senhor, e nós vamos estar durante 7 sábados consecutivos dentro dessa campanha, para Deus bradar na terra e fazer um milagre na sua vida. Então vamos interceder neste momento. Entre comigo nessa intercessão em nome do Senhor Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar por esta manhã tão linda de sábado. Quero te louvar pela vida de cada telespectador. Senhor, estamos aqui no ginásio, na conferência profética, mas tem muita gente precisando de um milagre, e eu oro por eles, para que o Senhor os alcance com esse milagre, com essa resposta, com essa providência. Onde eles estiverem, Senhor, sejam abençoados na sua casa, sua família, na saúde, nas finanças, em todas as áreas. Haja uma marca da tua promessa e da resposta da tua fidelidade. Toma cada pessoa, cada lar, cada família nas mãos do Senhor. Guarda, Senhor, livra de todo mal e libere uma vitória, Senhor, extraordinária para a vida de cada pessoa. Eu oro, Senhor, agradecido, crendo em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, mais um programa Mergulhados na Presença. Obrigado por sua audiência. Está sendo um programa especial por causa do local de onde nós estamos gravando, né? Próximo sábado, se Deus assim o permitir, estaremos juntos e eu espero ver você no encontro. Mas olha, amanhã nós estamos tendo a programação, como eu disse no início, a programação das mulheres, a conferência, o congresso de mulheres, e faça todo o esforço para você vir com toda a sua família. Hoje ainda está sendo só para as mulheres, mas a partir de amanhã é para toda a família. Nós vamos estar no ginásio na parte da noite fazendo o encerramento. Você não pode perder, para que a sua família seja abençoada. Deus te abençoe. Se precisar falar conosco, ligue para o telefone que está no seu vídeo, vai ter alguém para te atender. Um grande abraço, Deus te abençoe, shalom.
mergulhados na presença de